Bem-vindos ao curso de Coordenação de Políticas Públicas. A gente está aqui no módulo de Coordenação de Políticas Públicas Setoriais e nós vamos ver aqui principalmente política social e infraestrutura. No caso da política social, a gente vai ver o Bolsa Família e algumas ferramentas de coordenação, e no caso de infraestrutura, a gente vai analisar dois projetos: a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e a construção da ferrovia transnordestina. Então, esses são dois projetos que estão aí no material que a gente selecionou para vocês lerem. Ao final da exposição, algumas questões para serem respondidas por vocês. Então, boa aula, críticas, comentários, sugestões, dúvidas, meu e-mail está aí abaixo, só me escreverem. Um abraço, boa aula. Iniciando com a política social, ela tem a função principal de auxiliar o cidadão, principalmente o cidadão mais desamparado economicamente, né? A gente tem esse princípio normativo por trás da política pública de prover o cidadão médio de recursos e de serviços prestados pelo Estado. Então, a coordenação da política pública social, ela é importante porque ela abrange praticamente todos os níveis de governo. Você consegue utilizar recursos federais aplicados a estados e principalmente a municípios. Então, a política social, ela tem essa função de ser a ponta da linha, a ponta da lança da política pública, onde o Estado chega mais diretamente ao cidadão. E a partir desta perspectiva, coordenação federativa do Bolsa Família, né, que a gente vai ilustrar o caso da política pública social. Então é importante a gente ter em mente que a coordenação federativa desse tipo de política, ela envolve uma soma muito grande de recursos, assim como envolve muitas pessoas, né? Muitos CPFs, se a gente for levar numa linguagem mais precisa. Então você tem de um lado um montante muito grande de recursos, de outro lado um montante muito grande de usuários ou público-alvo daquela política. Então a coordenação desse processo todo torna-se uma tarefa bastante difícil e bastante complicada, que requer bastante esforço de coordenação. Então a gente começa já com o caso do Bolsa Família, que ele, como vocês bem devem saber já, é um programa que resultou na fusão de vários outros programas. Então existiam praticamente 6, 7 programas de gestão Fernando Henrique Cardoso, e o governo Lula consegue aglutinar todos esses programas num programa só. Anteriormente teve a tentativa do Fome Zero, que não foi para frente, mas depois os técnicos do governo conseguiram colocar uma perspectiva ampliada de usuários num programa de transferência de renda, num programa de auxílio, principalmente às camadas mais pauperizadas da sociedade brasileira. E como isso foi feito? A partir do cadastro único, que já foi iniciado em 2001 com o governo Fernando Henrique Cardoso, você já tinha uma base de dados importante e relevante para atribuir recursos àquelas pessoas mais necessitadas. E é a partir dessa ideia de estabelecer um contrato, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, dessa área social do governo, com a Caixa Econômica Federal para administrar esse enorme banco de dados. Então você tem aí uma perspectiva de coordenação intragovernamental também. Não mais apenas com entes federados, mas também entre ministérios da área social e, obviamente, uma instituição financeira para fazer esse repasse de recursos e também a administração do banco de dados. E nesse processo, diversos erros, né, foram corrigidos e foram levantados e corrigidos por conta da descentralização do levantamento de dados. Esse foi um dos percalços iniciais que o programa sofreu. Muita base de dados divergente uma da outra, porque o processo de centralização dos
dados não foi bem feito ou foi feito com muitas lacunas a esse respeito. Então é importante a gente ressaltar esse ponto crítico de coordenação de programas sociais. Então, na perspectiva de aprimorar o cadastro único, já no governo Lula, o Ministério do Desenvolvimento Social tornou-se o gestor do cadastro das pessoas, da normativa de cadastramento das pessoas, ao passo que a Caixa Econômica Federal foi contratada pelo MDS para desenvolver esse cadastro e processar os dados ali junto às pessoas cadastradas. Então foi importante a Caixa Econômica Federal entrar por conta do conhecimento em TI que eles tinham para sistematizar e operacionalizar o cadastro. Os estados, eles aparecem como um fornecimento de apoio técnico aos municípios, estimulando a utilização do cadastro único pelas secretarias estaduais e municipais na formulação do programa. Importante ressaltar aqui que os estados, principalmente nos programas sociais ou nas políticas sociais, tanto de saúde quanto educação, são entes de menor relevância, não porque não possuam recursos, mas que na estratégia federativa de divisão federativa das funções de governo, os estados são aqueles com menos funções nas políticas sociais. Então eles ficam meio que num vazio institucional sobre o que fazer e como proceder. Isso é uma leitura que diversos trabalhos da literatura de políticas sociais afirmam e apontam como crítico a esse movimento de ausência dos estados num papel de mais proeminência na participação dos programas sociais. Por outro lado, os municípios são os grandes responsáveis por identificar as famílias pobres, registrar dados específicos nos formulários do programa e inserir no sistema de cadastramento os dados dessas pessoas, assim como sua atualização. Isso é um ponto importante, porque a burocracia municipal, ou aquela burocracia arregimentada pelo ente municipal, ela é fundamental para levantar e deixar de pé o programa. Que sem a burocracia municipal, o programa simplesmente se extingue. Então, os polos de ligação, principalmente no Bolsa Família, que a gente está analisando aqui, é entre o ente federal e o ente municipal. Por isso, a crítica da literatura de que o ente estadual fica muitas vezes ausente dessa relação. Então, a gente viu aqui como o governo ele tem de se estruturar internamente, coordenar internamente a nível federal sua burocracia para a implementação de um programa desse porte, assim como você tem que coordenar federativamente diferentes entes para que eles cumpram suas respectivas funções. Em conjunto com o cadastro único, um outro instrumento de coordenação do Bolsa Família foi o Índice de Gestão Descentralizada, IGD, que é um indicador sintético que baliza os repasses federais para a gestão municipal do Bolsa Família, que visa auxiliar a gestão do programa por meio do repasse de recursos federais e induzir localmente os objetivos desenhados no plano federal para o programa, uma vez que os repasses federais são condicionados à adesão dos municípios às diretrizes definidas para o programa Bolsa Família, no caso. Não adianta o município falar que vou aderir ao programa, se não seguir as diretrizes que o MDS colocou para que o município participasse recebendo recursos do governo federal. O índice de gestão descentralizada, então, ele pode ser considerado como uma regra que reforça definições legais de competências e responsabilidades relacionadas ao Bolsa Família. Então, com base nesse índice, é que o MDS repassa recursos extras aos municípios para apoio à gestão do Bolsa Família. E é por meio desse índice, né, como a gente vê, ele pode ser considerado um exemplo de regra que reforça as definições legais de competências e responsabilidades relacionadas ao Bolsa Família. É com base nesse índice que o Ministério do Desenvolvimento Social repassava recursos extras aos municípios para apoio à gestão do Bolsa Família. Então, quanto maior o valor do IGD, maior
o valor é transferido para o município. Então, esse índice criou um mapa também de desigualdade entre os municípios brasileiros. Então, aqueles municípios com maior IGD, e aí o índice reporta uma série de itens importantes, como a taxa de cadastrados, o controle das condicionalidades de saúde, demonstram um arquipélago de capacidades municipais pelo país. Então, desde o município mais preparado burocraticamente ao município mais, mais precário em termos de institucionalização, ele está contido no IGD e é com base nesse IGD que o governo consegue aumentar ou diminuir os recursos que uma determinada prefeitura recebe para fazer o Bolsa Família acontecer. E um outro mecanismo de coordenação também é a transferência de recursos. Eles são transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social para os respectivos fundos municipais de assistência social, com base nesse índice de gestão descentralizada. Embora a gente fale de um processo de descentralização de políticas sociais, é importante a gente lembrar que o Bolsa Família é um programa federal. E por ser um programa federal, a maior parte dos mecanismos de controle estão no ente federal, porque as normatizações elas são feitas a nível federal e conferem características bastante centralizadoras ao processo decisório a respeito do programa. Assim como o mecanismo de repasse dos recursos, ele é um indutor de convergência das ações dos municípios voltadas para o Bolsa Família. Então você tem uma série de condicionalidades que devem ser seguidas pelo programa e pelas pessoas que estão inseridas no programa para que os recursos sejam transferidos do ente federal para o ente municipal. Isso gera um alinhamento, gera uma coordenação do ente federal sobre os entes federados, os entes municipais. Os estados, nessa perspectiva, ficam em dificuldade em realizar algumas de suas funções, principalmente auxiliar no cadastro ou fornecer elementos técnicos para que o cadastro das pessoas seja feito de maneira idônea e de maneira célere também. Então, diversos estados tiveram bastante problemas relacionados ao cadastro. E por último, a perspectiva do alto custo político de colocar em risco a operação local do programa. Isso torna o alinhamento entre prefeitos e o governo federal bastante homogêneo, porque a qualquer tempo, o governo federal pode suspender o repasse de recursos. Porém, o ônus recai muito sobre a prefeitura, porque é quem libera os pagamentos e é quem está na ponta da política pública atendendo essas pessoas muitas vezes. O ônus de não se alinhar ao governo federal é ter os seus recursos cortados e com isso gerar uma insatisfação popular em seu respectivo município. É um mecanismo de centralização que tem um custo político para o ente municipal. Embora o governo federal possa sofrer algum dano colateral quando extingue o programa em algum município ou quando reduz drasticamente a quantidade de recursos do programa numa dada localidade, pesa muito sobre o ente municipal o custo político. Isso é importante ressaltar como um fator também de coordenação. Não só mecanismos formais, mas também mecanismos da política, para focalizar o programa em sua normatividade federal, exigindo o compromisso político também de prefeito. Dando prosseguimento, a gente parte para as políticas de infraestrutura. Bom, mas podem perguntar, o que política de infraestrutura tem de coordenação? A resposta é quase tudo, porque se a gente for pensar em âmbito fiscal, a quantidade de recursos que são necessários para a realização de um projeto desse porte, a quantidade de instituições necessárias para liberar financiamentos para essas obras. No âmbito administrativo, a regulamentação ministerial vertical de cima para baixo, ou seja, do Ministério para todas as secretarias e órgãos envolvidos na implementação do projeto. E por último, a localidade onde o projeto vai ser inserido, porque você tem todo o rito de licenciamento ambiental, você tem toda a estrutura de desapropriação para aquela obra pública. Então,
a perspectiva de coordenação ela é muito acentuada dentro dos projetos de infraestrutura. E como os projetos de infraestrutura entram na agenda governamental a partir da década de 2000? A gente precisa ter essa clareza porque a política social ela já vem se consolidando desde a Constituição em 88. Porém, os projetos de infraestrutura basicamente na de 90 ficaram estagnados, havendo um processo de desestatização, concessão, tudo ligado à iniciativa privada. Porém, o poder público ele toma a iniciativa de investimento direto em infraestrutura na metade da década de 2000. Então, a valorização e o aumento do investimento em projetos de infraestrutura, principalmente a partir do PAC em 2007, é que ocasionou essa proliferação de projetos no Brasil. E a gente tem o paradoxo dos megaprojetos. Por quê? Muitas vezes não faltam recursos financeiros ao Estado para a implementação de obras desse porte, mas sim capacidade de implementá-las. Burocracia, servidores públicos qualificados, tudo isso precisa estar envolvido na implementação de um projeto e por vezes isso falha. Além de falta de serviços qualificados dentro do Estado, aditivos orçamentários, atrasos, baixos benefícios regionais, distribuição desigual de riscos entre iniciativa pública, privada, produção de vulnerabilidades sociais, tudo isso contribui para colocar os projetos de infraestrutura dentre as políticas mais complexas de coordenação e de difícil implementação também. Então, partindo dessa pujança de projetos de infraestrutura no início da década de 2000, o IPEA e alguns de seus pesquisadores lançaram uma agenda de pesquisa sobre grandes obras de infraestrutura no Brasil. Então, algumas perguntas foram feitas para uma carteira de projetos e dentre essas perguntas a que está na tela aí com vocês. Como demandas socioambientais de grupos vulneráveis e politicamente marginais são incorporadas no processo decisório de implementação de obras de infraestrutura? Como a estrutura do Estado e o funcionamento interno de suas burocracias representam entraves para essa incorporação? E quais as capacidades estatais são necessárias? Como essas capacidades são construídas, acionadas e fortalecidas? Então é uma agenda de pesquisa muito grande essas perguntas. E para respondê-las foi necessário entrarmos em alguns projetos para entender a estrutura de coordenação deles. Ou seja, entender o funcionamento do processo de licenciamento ambiental dentro de cada um dos projetos de infraestrutura analisados. Como a gente vai ver aqui nessa sessão da aula, cada projeto de infraestrutura é uma política pública à parte. Então, por mais que haja semelhanças, vão haver muito mais diferenças. Então, cada projeto tem a sua peculiaridade, tem o seu ritmo e variante de área para área. Por exemplo, nos casos que nós vamos ver aqui, uma hidrelétrica difere bastante da implementação de uma ferrovia e daí por diante. Então, uma obra que está no Ministério de Minas e Energia difere de uma obra que está no Ministério dos Transportes. Então, cada burocracia e cada processo de implementação desses projetos possui um rito muito específico que deve ser analisado caso a caso. A primeira obra que nós vamos analisar é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. É um projeto antigo, que data aí da década de 80, com a perspectiva de implantação apenas em 2010. Então você tem uma obra de quase 30 anos de planejamento, de vontade de realizá-la, porém diversos entraves ambientais, políticos, econômicos e pressões internacionais também. Então, a dificuldade de implementação da usina de Belo Monte não veio do período de sua decisão, já vem aí de muito antes, já vem da década de 80 para trás. E o projeto passa por diversas alterações. No texto indicado para essa sessão, nós temos um pouco do histórico de Belo Monte e os trabalhos do jornalismo brasileiro, principalmente da Eliane Brum, também são muito importantes para narrar a construção de um projeto desse tamanho no meio da Amazônia. Então é importante a gente ter essa dimensão também. Então, fazendo
Trazendo o fio da história, em 2005, o Congresso Nacional aprovou o empreendimento da usina, de Belo Monte, mediante a realização de oitivas com comunidades indígenas, que seriam impactadas pela criação da usina de Belo Monte, pela criação de um trecho de vazão reduzida, porque no próximo slide vocês veem a planta, e o mapa da usina, onde ela foi construída e como isso impactou um pouco os habitantes da região. Embora nenhuma oitiva foi feita, o Congresso aprovou a obra com uma tramitação muito rápida, e o modo de aprovação desse decreto motivou o aparecimento de uma variedade de repertórios de contestação e mobilização de atores, ou seja, surgindo uma articulação contrária à construção da usina, mobilizando uma pleiade de atores muito grande. O arranjo de implementação da usina de Belo Monte foi um arranjo bastante complexo, que inseriu vários atores no arranjo, de modo a ter uma certa representatividade junto à sociedade civil, junto a povos tradicionais, como os indígenas. Porém, esses espaços ainda eram muito limitados, o que gerou contestações cada vez maiores, até a participação do Ministério Público Federal, ajuizando uma série de ações civis públicas para fim de proteger interesses de minorias ou interesses difusos durante a construção de Belo Monte. E dentre as implicações desse arranjo e de alguns obstáculos, a gente pode elencar 3 fatores: a temporalidade de atuação dos atores, a implementação de instrumentos sugeridos de desigualdades, a desigual distribuição de papéis e poderes dos atores no interior do arranjo e a fraca representação dos órgãos socioambientais e da sociedade civil no arranjo. Então esses fatores, se a gente for juntá-los, eles em grande parte explicam aí os entraves de Belo Monte para ser realizado. E lá em 2010 a obra é iniciada já num contexto de baixa legitimidade política do empreendimento e do seu arranjo, e isso levou à intensificação das contestações. Então, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado do Pará, instituições que entraram para colocar alguns limites e algumas condicionalidades à realização do empreendimento. Então, ao mesmo tempo que isso acontecia, o governo federal se preocupava que esses empreendimentos de infraestrutura na Amazônia pudessem conter ele período desenvolvimentista da década de 70, 80, com intensos impactos ambientais. Então, esses projetos de infraestrutura deveriam ser utilizados como instrumentos de levar a atuação do governo a regiões carentes de serviços sociais básicos, aumentando o poder de alcance do Estado. Então, essa normativa está contida em quase todos os projetos de grande vulto de infraestrutura do PAC, do Estado, com uma missão de desenvolvimento não só econômico, mas social. Porém, essa perspectiva ela é bastante contestada quando a gente olha para os resultados das obras. Então, isso daí tem que ser relativizado em alguma medida. Então, a Secretaria-Geral da Presidência da República, atores sociais, governo estadual, municipal, no caso de Altamira principalmente, foram incorporados ao arranjo, e a participação desses atores foram marcadas pela criação e desenvolvimento de instrumentos inclusivos. É assim que a gente tem o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, o PDRSX, e o seu comitê gestor, liderado pela Casa Civil da Presidência da República no período. Um outro instrumento de coordenação de atores e de interesses foi a Casa de Governo, que embarcou a presença do governo federal em Altamira. A criação desse órgão foi produto de uma sugestão de funcionários da Secretaria-Geral da Presidência da República, que visitaram a região do Xingu em janeiro de 2011 e indicaram ali que seria necessária a criação de um escritório do governo federal de natureza especial e transitória para fortalecer os órgãos locais a partir da interação constante entre o governo federal, municipal, estadual e empreendedores. Então você criou um braço executivo do governo federal dentro do município de Altamira em respeito à implementação da obra de Belo Monte. Então esse é um passo importante de coordenação que o governo federal deu para a realização dessa obra.
Alguns dos efeitos positivos, né, desse novo arranjo de implementação da obra foi que você teve a implementação do PDR-SX, projetos sociais e de infraestrutura local financiados, porém com problemas, obviamente. O saneamento básico em Altamira demorou muito tempo para ser realizado. A cidade ia ser praticamente alagada, algumas regiões mais carentes, as fossas iam transbordar, o caos instaurado. Isso foi ajuizado pelo Ministério Público Federal, estava como uma condicionante da obra, porém foi difícil de ser feito e a sua temporalidade de realização também não foi a ideal. Então, uma possível explicação para esses efeitos parciais do arranjo foi a temporalidade na inclusão de novos atores e interesses. As alterações no arranjo aconteceram de forma gradual. A maior descentralização, a maior inclusão aconteceu de implementação da usina. Nada disso foi planejado no período de projetos da obra. Então, nesse período, várias decisões sobre Belo Monte, como o local de barramento, suas consequências, como o trecho de vazão reduzida, todas essas ideias já tinham sido tomadas, todas essas decisões já haviam sido tomadas. E no caso específico da Casa de Governo, foi um órgão criado com baixo poder decisório e de execução. Atuou principalmente na coordenação intersetorial, buscando o lado do governo, buscando o lado dos empreendedores e buscando o lado da sociedade civil, porém sem muito poder. Então, a Casa também de Governo foi instituído em 2011, quando vários problemas já estavam praticamente sem solução. Aqui nós temos uma lista de reivindicações e alguns atores e coalizões a respeito do empreendimento de Belo Monte. Então, coalizões favoráveis à implementação da obra vinham principalmente do empresariado local, comerciantes, agropecuários e os chamados barrageiros, atores de barragem, grandes empreiteiras construtoras de barragem e pessoas também que se mudavam construindo essas barragens pelo país, trabalhadores. E as demandas, dessa usina como um vetor de desenvolvimento regional e atração de investimentos. Então, a coalizão favorável à implementação da usina utilizava essa bandeira para defender sua construção. E a coalizão contrária marcou presença já desde o início do projeto, lá na década de 80, com o encontro dos povos indígenas do Xingu, e alguns atores desse grupo podem ser ligados à ala progressista da Igreja Católica, movimento de mulheres, ribeirinhos, pescadores e pequenos agricultores, assim como indígenas e o movimento ambientalista. E essa coalizão contrária, ela marca posição afirmando a sobrecarga dos serviços básicos que Altamira sofreu, os problemas decorrentes do trecho de vazão reduzida, que pode inclusive ser um problema hídrico muito sério daqui a vários anos para as populações que vivem nesse trecho de vazão reduzida, problemas sociais de toda a natureza em Altamira, principalmente violência, impactos ambientais imprevisíveis, redução da pesca e o problema da infraestrutura local. Basta a gente imaginar a analogia de um garimpo. Altamira é uma cidade pequena que do dia para a noite se viu inundada de trabalhadores e todo tipo de pressão social acometendo suas instituições. Então isso daí gera um estresse muito grande para a estrutura municipal local. Outro projeto analisado foi o da Ferrovia Transnordestina, que é um projeto que data já do século XIX, que trata de uma sobreposição de infraestrutura, onde você já tem a linha tronco centro de Pernambuco, seguindo esse itinerário extravertido do oeste pernambucano para o seu litoral. O processo de implementação da Transnordestina foi iniciado uma vez lá na década de 90. Porém, com a vigência do Plano Nacional de Desestatização, toda a atividade relativa à ferrovia foi paralisada. Porém, na década de 2000, com esse crescente interesse em investimento em infraestrutura, um novo projeto começou a ser gestado em 2006, com estudos realizados pelo DENIT, apenas para o trecho de Salgueiro e Missão Velha. Então esses projetos da Ferrovia Transnordestina, eles foram feitos em concomitância com a execução do empreendimento. Entre 2007 e 2009
enquanto o trecho de Salgueiro e Missão Velha era construído, o restante dos projetos da ferrovia eram elaborados. Assim como o prazo inicial de entrega da obra, 2010, era um prazo irrisório. Um projeto desse tamanho, começar em 2006 para terminar em 2010, praticamente irrisório, né, esse prazo, sem condições de ser feito no prazo. O processo de concessão e regulação da Transnordestina é um processo muito peculiar, porque nas próprias palavras dos analistas do TCU, é uma concessão sui generis. Por quê? É uma espécie de parceria público-privada na prática, uma concessão patrocinada. Se a gente pensar que todos os financiamentos da obra, praticamente todos os financiamentos da obra eram públicos, você tem aí o ente privado recebendo um patrocínio, né, para fazer essa obra, embora ele tenha de ressarcir os cofres públicos durante o período de concessão do projeto, ele recebe esse incentivo de ter o financiamento público. Porém, a NTT trata como uma concessão comum, um formato de concessão da década de 90, sem muita novidade, segundo a NTT, regulamentada pela 8987. Porém, os problemas regulatórios da Transnordestina começaram logo cedo, porque não havia nenhuma cláusula contratual acerca da construção da ferrovia Transnordestina no contrato de concessão das concessionárias lá em 95, quando a malha federal foi praticamente toda concedida, entre 95 e 98. E com essa falta de regulamentação, não havia nenhum instrumento jurídico para que o governo federal cobrasse a construção da ferrovia. Então, em 2014, a partir de uma série de atrasos e dificuldades de realização da obra, é feito um novo contrato, obrigando a construção da ferrovia e estabelecendo novas modalidades de prazo e novas penalidades para a concessionária. Então, a NTT lança duas resoluções importantes para regulamentar a construção da Transnordestina, a 4041 e a 4042, que diz respeito aos prazos de construção e ao formato dessa concessão, assim como a separação do trecho concedido na década de 90, na malha Nordeste, e a construção desse novo trecho da Transnordestina. Então houve uma separação aí do que era concessão antiga e do que era uma concessão nova. A obra foi lançada em 2006 e só em 2014 uma solução regulatória foi proposta para tentar acelerar a implementação do projeto. Por se tratar de uma obra linear, a construção da Transnordestina impactou 1.700 quilômetros, né, de traçado. Então foram muitas desapropriações, o processo de licenciamento ambiental teve que ser feito por trechos, né? Isso daí gerou uma dificuldade de coordenação. Por quê? Uma grande diversidade institucional e organizacional, além de uma dificuldade federativa. Você tem a obra passando por 3 estados da federação, Piauí, Pernambuco e Ceará, o que dificulta bastante esse processo. Assim, não foi difícil para a concessionária, na falta de uma regulamentação contratual, descumprir as licenças de instalação durante as obras. A não havendo realização de programas socioambientais, falta de planos básicos específicos para populações indígenas e quilombolas, e aí a atuação do Ministério Público Federal, baseado em relatórios do IBAMA, apontando o descumprimento da licença de instalação no trecho de Eliseu Martins e Trindade. Então, o licenciamento ambiental e a coordenação desse licenciamento foi bastante falha, gerando muitos entraves aí à realização do projeto. No que tange ao processo de desapropriação e conflitos fundiários, uma inovação foi tentada nesse projeto. Qual que foi essa inovação? A realização de mutirões jurídicos para acelerar o processo de desapropriação nos 3 estados. E essa novidade ela veio também por meio de um convênio do DENIT com as secretarias estaduais de infraestrutura. Qual que é a ideia desse convênio do DENIT? É de que os entes federados, como são mais próximos dessas realidades, eles conseguem resolver melhor esses problemas de desapropriação.
Então o governo federal, por meio do DENIT, passou a habilidade da desapropriação para as secretarias estaduais de infraestrutura. Ou seja, o DENIT, que é um órgão técnico do Ministério dos Transportes, passou a fazer uma função jurídica de desapropriação, totalmente alheia às suas normativas e à sua finalidade. Isso daí criou entraves também para o projeto, com dificuldades de desapropriação de algumas terras e, mais do que isso, gerando desigualdades sociais numa região já economicamente deprimida. Então, nós temos uma sequência aí de mais um slide que vocês vão poder ver o quanto o governo estava disposto a pagar por uma determinada quantia de terra. Então, o custo do processo valia muito mais do que o valor atribuído à terra da pessoa desapropriada. Ou se a gente for pegar do outro lado, não dava nem para colocar o combustível na moto para a pessoa ir na comarca, receber o valor e ajuizar a ação, se defender, etc. Então isso daí mostra também que o processo de desapropriação foi feito de maneira bem truncada e bem difícil de coordenação, o que gerou muito questionamento acerca dos valores e acerca da qualidade desses processos de desapropriação. A questão quilombola foi outro fator muito importante que apareceu na implementação da Ferrovia Transnordestina. Várias comunidades quilombolas apareceram durante a fase de implementação do projeto. E você tem alertas presentes em diversos relatórios técnicos do IBAMA sobre espécies de atropelos no processo de mapeamento e negociação com essas comunidades quilombolas. E aí a gente tem a participação da Fundação Cultural Palmares, que era o órgão, ainda é o órgão responsável por lidar com as questões de povos tradicionais, principalmente quilombolas, que precisam de atenção e cuidado na ação estatal para que não gerem mais desigualdade em território já deprimido economicamente. Então, o distanciamento da Fundação Palmares em relação a essas comunidades foi um fator decisivo para a invisibilização dessa causa durante o planejamento da Ferrovia Transnordestina. Então, isso mostra um desrespeito em relação à Convenção OIT 169 e isso gerou a atuação do Ministério Público Federal em 2016, interditando as obras no trecho Eliseu Martins Trindade, que para além das condicionantes ambientais também tinha uma condicionante social em relação à questão quilombola. Isso tudo aponta que um projeto de infraestrutura ele precisa ser coordenado com uma pleiade de autores muito grande. Então, surgimento de povos tradicionais e lidar com essa questão de povos tradicionais se mostra importante. Não é chegar e construir uma ferrovia dentro de um território quilombola sem prestar satisfação a essas pessoas. Então é necessário fazer as oitivas, fazer as audiências públicas, o que não foi respeitado pelo governo brasileiro. E a gente vê que esse desrespeito, ao invés de acelerar o projeto, ele cria entraves ao projeto, aumentando o custo e aumentando o prazo na implementação dessas obras, o que é um fator de risco econômico financeiro para o Estado brasileiro. E o trabalho para essa aula é com base na exposição dos slides e na narração desses slides, e a partir das leituras que vocês fizeram com os textos indicados, é que vocês criem um texto argumentativo para cada questão, mínimo de uma página por questão, letra 12, espaçamento 1,5, e as questões são essas. Eu peço a vocês que sejam criativos nas respostas, que explorem a bibliografia, explorem os conceitos, e se quiserem trazer questões também dentro dessas questões, são mais do que convidados. É um convite para vocês refletirem sobre os mecanismos de coordenação usados para cada um desses tipos de políticas aí, ok?